O nosso grupo vai falar sobre descarte de circuitos eletrônicos. Os integrantes do grupo são eu e o Cléo. Então, vamos começar entendendo o que é um circuito eletrônico. Um circuito elétrico, ele é um circuito fechado com a ligação de diversos elementos, como por exemplo, resistores, diodos, indutores, fontes, linhas de transmissão e interruptores. Eles permitem a passagem da corrente elétrica. Mas já os circuitos eletrônicos, eles representam um tipo de circuito elétrico, mas eles utilizam mais alguns componentes eletrônicos que realizam transformações nas grandezas elétricas, como por exemplo os diodos e os transistores que eu citei no exemplo anterior. Então, a diferença desses dois, qual que é a diferença entre circuito elétrico e o circuito eletrônico? Vamos usar o exemplo de uma lâmpada. Caso você utilize o circuito elétrico para ligar essa lâmpada, você só poderá acender e apagar essa lâmpada. E caso utilize o circuito eletrônico, você vai poder alterar a luminosidade, vai poder trocar a cor dela, entre outros exemplos. E quais são os problemas que esses circuitos eles trazem para a sociedade? Então, esses circuitos eles estão presentes em basicamente todo aparelho eletrônico que nós possuímos. Por conta dos elementos presentes nos circuitos, eles geram vários gases que podem poluir o meio ambiente por conta do mercúrio, o cádmio, a dioxina, entre outros elementos que estão presentes nas placas de circuito impresso, que são importantes para a fixação dos componentes nos chips. E eles e outros desses componentes, eles também são banhados a ouro e ainda por cima eles possuem substâncias como hidrocarbonetos, que acidificam os rios. Além dos problemas causados por conta dos elementos presentes nos circuitos, também precisamos lembrar que para o melhor manuseio e a proteção dos circuitos são utilizadas placas para fixar os componentes eletrônicos, gerando problema não só com os metais do circuito, mas também com os materiais das placas. E essas placas, elas são formadas por camadas de materiais plásticos e fibrosos, como fenolite, fibra de vidro, fibra e filme de poliéster, entre outros polímeros, que conta com finas películas de substâncias metálicas como cobre, prata, ouro ou níquel. E essas películas, elas formam trilhas ou pistas que serão responsáveis pela condução da corrente elétrica pelos componentes eletrônicos. Agora falando sobre a dimensão desse problema, o número dessas placas de circuito impresso que são fabricadas ao redor do mundo, ele cresce a uma taxa de cerca de 9% ao ano, com a China e Taiwan sozinhos produzindo mais de 200 milhões de metros quadrados dessas placas eletrônicas todos os anos. E atualmente, somente uma pequena quantidade dessas placas de circuito impresso, elas passam por um processo de reciclagem. Elas são tipicamente colocadas em fundições de cobre, o que oferece o risco de se liberar fumaças tóxicas danosas ao meio ambiente. A maioria das placas são simplesmente incineradas ou jogadas em aterros sanitários, o que libera poluentes tóxicos, tais como metais pesados e dioxinas, nas águas subterrâneas e na atmosfera. Aqui eu separei uma tabela com a relação de alguns metais que estão presentes nesse circuito impresso com a saúde humana, mostrando o elemento e os principais danos causados à saúde humana. Então nós temos os elementos alumínio, bário, cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio e níquel, cada um deles provocando vários tipos de câncer, lesões no fígado, efeitos no coração, constrição dos vasos sanguíneos, elevação da pressão arterial e efeitos no sistema nervoso central, entre outros. Então, com todos esses problemas citados até aqui, vários pesquisadores já estão pesquisando soluções para minimizar esse problema ou até mesmo acabar com ele, criando novas soluções. E o Cleo vai falar sobre algumas soluções que estão sendo criadas e projetadas por alguns cientistas, por alguns pesquisadores, e as soluções que já estão sendo praticadas hoje em dia. Agora vamos falar da solução desse problema, pois precisamos diminuir a quantidade de lixo e poluição gerada por esse problema do descarte dos circuitos gerados por essa indústria que está sempre crescente. E como vocês podem ver, existem diversos projetos e pesquisas que tentam resolver esse problema por diversas aproximações, como esse projeto que está tentando desenvolver circuitos que conseguem se dissolver na água, assim, diminuindo bastante o impacto ambiental gerado por esses circuitos, pois grande parte deles ainda é levado para aterros e não é processado, o que gera uma poluição gigantesca. E nesse caso,
Os que são processados são reciclados, o que é uma pequena parte deles, o que dá uma ajuda a essa poluição, mas não é uma solução definitiva e que também não é muito utilizado hoje em dia. E agora nós veremos mais sobre a reciclagem, que apesar de ainda ser muito pouco usada, pois como dito anteriormente, a maior parte dos circuitos são para aterros, é o método mais utilizado para tentar reduzir esse problema hoje, apesar de que é muito pouco. E como nós podemos ver, existem diversos materiais e metais que podem ser utilizados para fazer uma placa de circuito e que são necessários para fazer o seu sistema. E apesar de que o processo de fabricação e os materiais utilizados possam variar bastante de fabricante para fabricante, nós podemos, tem alguns que são sempre constantes, como o cobre, que é utilizado para fazer os fios presentes na placa, ou o ouro, que também pode ser utilizado para fazer fios, e coisas como no processo de produção, que pode ser utilizado para fazer cobre, ou plástico e outros tipos de polímeros que podem ser utilizados para fazer a placa em si, e entre outros diversos produtos que são utilizados na produção do sistema. E aqui vemos o primeiro pedaço da reciclagem, no qual, após o circuito ser desmontado manualmente para a facilitação da separação dos outros componentes, nós temos uma separação magnética que separa o plástico dos outros, onde o plástico vai ser granulado e depois que ele for granulado, ele vai ser moído, derretido e voltará para o sistema, sendo vendido para outras empresas como o plástico a ser reutilizado. E os outros materiais que são muito presentes, como o cobre, que é o mais presente nesses tipos de placas e também um dos mais perigosos para o ambiente, é separado, assim como o ferro, o chumbo e todos os outros metais utilizados. Assim, podemos seguir para os próximos passos que irão separar ainda mais os componentes de modo a utilizá-los mais. E passando para um outro estágio, nós vemos que ainda utilizamos a separação magnética, mas dessa vez nós utilizaremos ímãs que são extremamente específicos, feitos para atrair exatamente certos tipos de metal, de modo que consigamos separar certos metais dos outros, assim podendo reciclar mais de seus pedaços e podendo gerar menos lixo. Que, como vocês podem ver, no caso utilizado por esse exemplo que utilizamos, há bastante do cobre, enquanto há menos ferro, níquel e chumbo. E que no caso eles foram separados em seus diversos componentes e utilizados, que irão ser reciclados e retornarão novamente para o mesmo sistema. E após a separação magnética, nós temos o último passo mais normalmente utilizado, onde nós temos a separação eletrostática, onde os materiais que não podem ser separados por ímãs podem ser separados por sua condutividade, onde nós podemos ver que nesse exemplo especificamente, nós temos o cobre e o estanho sendo mais separados através desse método, pois eles são mais condutivos. E apesar de haver outros métodos que podem ser utilizados, esses são os mais comumente utilizados para conseguir separarmos as partes que nós temos presente, onde cada um é separado por seu pedaço específico, de modo a retornar ao sistema após a reciclagem.